Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. E na aula de hoje eu vou estar te ensinando como é que você vai ler as velas dentro do gráfico. No mercado financeiro, dentro da Cotex, nós precisamos entender o que de fato as velas querem nos comunicar. Porque as velas, elas contam uma história. Então, quando você sabe entender essa história, você fica à frente da maioria. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Pedro, eu sou mentor do YouTube e aqui nesse canal você aprende tudo sobre mercado financeiro. Antes de começar com essa aula, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. E se você não tem uma conta na Cotex, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para você poder abrir a sua conta hoje mesmo e começar a surfar nesse mercado. Muita gente opera no mercado financeiro, mas não entende de fato o que as velas comunicam ou o que as velas contam. As velas dentro do gráfico, elas contam uma história. E quando você entende isso, você consegue operar com mais precisão. Você aumenta consideravelmente a sua assertividade, porque você não vai operar mais no achismo, mas sim porque você sabe o que a vela está te dizendo. Vou compartilhar aqui a tela da Cotex para vocês entenderem como é que isso de fato funciona. E isso eu acredito que irá vos ajudar muito, irá aumentar muito a vossa assertividade. E depois vocês vão lá testar nas contas demos, na conta real, e depois voltam aqui no vídeo e comentem qual foi a vossa experiência usando isso que eu vou passar aqui nesse vídeo de hoje. Tenho já aqui a tela da Cotex aberta. Estamos no ativo com muita sombra ou muito pavio. Tá? Vou tirar aqui, vou diminuir aqui a visão. Eu dando olho aqui nesse ativo, eu já sei que aqui eu vou operar retração, porque tem muito pavio. As velas nesse momento estão a comunicar que elas vão deixar muito pavio, uma região com muito pavio. Então o mais aconselhável aqui é operar pavio. Mas se tirarmos aqui um pouco o zoom, vocês vão perceber que estamos diante de uma lateralização. Estamos diante de uma região de suporte e resistência. Essas regiões, elas são famosas por ter muita retração ou muito pavio. Por quê? Porque nós vamos operar suporte e resistência. Suporte e resistência, claro, pode ser para a próxima vela. Mas aqui em questão tem muito pavio, então tem que ser para a mesma vela. Tá? O que acontece? O mercado sai de uma tendência de baixa aqui, tá? Sai de uma tendência de baixa, né? Aqui nessa região, rompe essa tendência anterior, que é essa aqui. O que ele faz? Tem aqui uma sequência de velas verde. Rompeu essa região aqui, rompeu essa, rompeu essa, rompeu essa. E parou aqui nessa região anterior. Você vê que aqui já tem um topo anterior, tá? Aqui tem muitas velas verdes. O mercado aqui ele lateralizou. Ele fez o seguinte movimento: subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Aqui a mesma coisa até aqui. O mercado até o momento ele está lateralizado. Mas se eu puxar aqui um pouco o zoom, o que acontece aqui nos dá uma outra visão. Aqui temos já regiões com muito pavio, regiões que nós podemos operar suporte e resistência ou retração M5, tá? Aqui nas velas anteriores, se nós tivéssemos entrado, ganharíamos, fazendo uma compra, claro, ganharíamos, tá? Mas se formos analisar vela por vela, nós podemos também ter uma outra visão. Vamos lá entender como é que isso aqui funciona. Essa vela anterior, o que é que ela diz? Ela tentou cair, na verdade ela caiu até aqui nessa região, mas depois compradores atiraram o preço para cima, ou seja, ela dá para dizer que quer continuar a subir.
Então, há uma grande chance dessa vela aqui que está em movimento terminar verde ou cair e deixar sombra, pavio. Claro que nem sempre isso vai funcionar, porque há momentos em que o mercado ele fica saturado e não vai estar respeitando aquilo que outrora estava respeitando, tá? Bem, aqui temos a vela que nesse momento está descendo, né? Ela está descendo, obviamente, mas anteriormente já tem uma vela que era vermelha, mas subiu, compradores atiraram o preço para cima. E aqui ainda temos uma outra vela. Tá? Essa terceira vela aqui tem umas, duas, três. Essa terceira vela ela caiu, mas compradores fizeram a mesma coisa, tiraram o preço para cima, tá? Aqui tem outra vela também que caiu, mas compradores tiraram o preço para cima. Você vendo todos esses fatores, você não vai operar contra a tendência. Você tem que operar a favor da tendência. E qual a favor da tendência? É comprando. Uma tendência de alta. Estamos dentro de uma lateralização em que vamos priorizar operações compradoras, tá? No momento o mercado ele não decidiu para onde ele quer caminhar. Ele não decidiu para onde ele quer caminhar. Porque até o momento ele está em tendência de alta. Uma micro tendência de alta. Não principal. Porque a principal é lateralização. A micro está em alta porque podemos observar aqui, né, se for para achar uma média, aqui teve mais regiões em que o mercado fez o que? Deixou pavio ou terminou verde. Tá? Então a micro tendência é de alta. Tá? A micro tendência é de alta. Quando uma vela romper essa lateralização, aí sim nós vamos saber em qual direção o mercado agora mudou. Essa vela aqui que está a decorrer no momento vai determinar muita coisa. Vamos lá ver como é que ela vai terminar. Se ela terminar cheia, as chances do mercado continuar com o movimento de queda serão altas. Tá? Se ela continuar deixando sombra, ou essa aqui termina verde, há uma grande chance do mercado continuar subindo também. Vamos lá ver como é que ela vai terminar. Terminou sem sombra e começou também com um gap. Vamos lá dar o zoom para ver. Começou com um pequeno gap. Essa vela pode chegar aqui até nessa região, na metade dessa vela, e continuar a queda, tá? E continuar a queda, ou pode se dar o caso que o mercado deu aí uma respirada. A respirada é aquilo que eu falo. Ele pega o impulso, né? É quando você está em velocidade alta, mas você sente a necessidade de frear um pouquinho para fazer a curva. Pode dar o caso que seja isso. O mercado estava numa velocidade tremenda. Depois o que acontece? Ele dá um freio ali. Coloca aí uma vela vermelha gigantesca. Tá? Mas depois o que ele vai fazer? Ele vai contornar, vai continuar com o movimento de alta, tá? E pode romper essa região aqui. Essa região aqui pode ser rompida e assim o mercado vai decidir para onde ele de fato quer ir. Mas para vocês que são iniciantes, quando vocês se dão conta disso aqui, o aconselhável é vocês esperarem o mercado romper. Uma vela romper e depois você segue esse rompimento, tá? Ou você pode optar por operar retração M5 aqui, tá? Vamos lá ver outro ativo. Quando se tem muita sombra na parte de baixo, o mercado está falando assim para você, ou as velas falam assim para você: eu estou subindo, tá? Porque muita sombra na parte de baixo, remete-nos a alta. Ou seja, a vela caiu, mas os compradores atiraram o preço para cima. Isso faz com que
deixe sombra ou pavio, é isso que está aqui. Podemos observar aqui na parte de baixo tem muito pavio. Esse pavio aqui representa a compra também. Compra. Ele caiu anteriormente, mas o mercado ateu o preço para cima. E vocês podem ver que na parte de cima tem poucas sombras. Tem pouquíssimas sombras. Tá? E foi exatamente isso que fez o mercado subir. Observa aqui. Vamos começar. Vamos começar aqui. Tá? O mercado caiu, subiu. Indicando compra ou indicando alta. Aqui o mercado, a vela terminou cheia com uma sombra pequena na parte de cima, que não tem muita diferença, não muda muita coisa do mercado, tá? Aqui o mercado caiu e depois os compradores atraíram o preço para cima. Deixou aqui um corpinho pequeno, uma sombra também na parte de cima, tá? Aqui, aquilo que eu disse, às vezes o mercado tem a necessidade de frear um pouquinho para depois continuar com o movimento de alta. Foi o que aconteceu aqui. O mercado subiu, mas depois até o preço para baixo, terminou, né? Terminou com a maioria como vendedores, tá? Porque essa sombra aqui é gigante. Quando tem sombra na parte de cima, significa dizer que os vendedores aqui lideraram, tá? Depois veio aqui uma vela verde com sombra na parte de baixo e na parte de cima. Depois veio uma sombra verde com sombra na parte de cima e um corpo mediano, né? Depois aqui apareceu uma outra vela. Para vocês terem noção, observa aqui. Essa vela aqui foi aqui abaixo, essa vela foi um pouco mais acima. Indicativo de que o mercado já quer subir, tá? Aqui ficou na parte de baixo, aqui subiu e aqui também subiu. O mercado foi subindo, foi mostrando que ele quer subir. Essa outra vela aqui caiu, né? Foi um corpo muito grande aqui. Depois teve aqui compradores nessa região, até o preço um pouquinho para cima, tá? Isso sempre vai se repetir, sempre no mercado vai se repetir isso aqui, tá? O mercado ele sempre tenta pegar o impulso, ou seja, ele freia para pegar o impulso e continuar o movimento de alta, tá? Ou de baixa. Pode dar caso que também seja de baixa, num outro exemplo, tá? Depois aqui, teve aqui uma outra vela, caiu, mas depois subiu, deixando um pavio grande e um corpo pequeno, mas isso tudo aqui vai representar a compra. Então, eles foram subindo, né? Foram subindo. Aqui teve indecisão, aqui também indecisão, depois ele foi subindo. E olha aqui, muita sombra na parte de baixo, indicando alta. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas é muito simples compreender isso, é muito simples entender o que as velas querem te dizer. E com isso você vai poder usar isso como filtro, tá? Aproximação é muito importante. A aproximação é muito importante no mercado. Você precisa entender, precisa ver como é que as velas estão se aproximando dessa região para você fazer a tua entrada. É muito importante isso, é regra básica do mercado. Aproximação. Tá? Vamos ver aqui. Aqui teve uma região intercalada. Teve aqui um congestionamento, né? Teve verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. Depois caiu. Rompeu essa intercalação aqui. Tá? Então aqui podemos considerar que o mercado aqui pudesse dar uma retraída e deu aqui, nessa vela aqui. Deu aqui uma retraída. Já aqui teve uma vela gigante até o preço para cima e está repetindo a intercalação. O mercado é muito repetitivo. Olha o que ele está fazendo aqui. Está repetindo a intercalação. O que ele fez aqui, ele está fazendo aqui. Ou seja, ele sobe, cai aqui, sobe um pouquinho, cai aqui. Depois sobe. Ele está formando topos e fundos mais altos. Tá? Teve aqui esse topo, teve aqui esse outro topo. Um mais alto do que o outro, indicando alta, tá? Indicando alta. E o que pode acontecer aqui? Pode acontecer aqui o que aconteceu aqui nessa região. Depois ele pode cair, depois continuar com a alta. Mais ou menos assim que funciona, tá? Então espero que de fato vocês tenham entendido como é que isso aqui funciona
e coloquei em prática. Vão usando com suporte de resistência, com linha de tendência, com canais, com fibo, rompimento, seja lá o que você usa no seu dia a dia de operação. Tá? Compartilhar esse vídeo com os amigos, compartilhar com a família, compartilhar nos grupos do WhatsApp, que é para mais pessoas verem como é que isso aqui funciona. Compartilhar com aquele teu amigo que vive quebrando banca, né? E é isso, tá, Tere? Espero que vocês tenham gostado, sigam o gerenciamento e até a próxima aula.